Vamos começar o nosso papo. Eu pedi para que fosse eu a falar hoje. Quase não deu certo, mas o Marcelo salvou a pátria e eu voltei a falar. Então, eu quero falar sobre a Casa Espírita no contexto de evangelização dos espíritos. Quero pensar junto com você o que foi. Os nossos papéis eu esqueci de dar também. Só aparece. Não. E aí só aparece a barriga, é um horror. Minha barriga nem me quer. Sim, senhor, tá difícil. Mas eu queria conversar com vocês, como eu disse, há 44 anos atrás, um grupo se reuniu na minha casa dos meus pais. Nem acredito que na época eu tinha 26 para 27 aninhos, porque eu recebi uma orientação no grupo que eu frequentava, que estava na hora de eu começar a fazer evangelho no lar, em casa, começar a abrir para o público. E assim começamos. Primeira vez tinha sala, minha mãe e eu e minha mãe. Na semana seguinte, nós já tínhamos pelo menos 20 pessoas. E assim a coisa foi crescendo. Muitas pessoas que trabalharam conosco, como eu brinquei com a dona Edna, que está aí escondidinha em algum lugar, começaram comigo, a família dela começou comigo lá. A mãe e a irmã já começaram a frequentar a minha casa e nós começamos a desenvolver um trabalho. Durante 10 anos fizemos esse trabalho. Durante 10 anos também passamos a viver um processo migratório, porque eu comecei o trabalho na minha casa, alguns meses depois meu pai vendeu a casa. Aí tive que mudei para a minha clínica. E aí ficamos mais um tempo na clínica, aí nós resolvemos mudar a casa da clínica. E aí, na verdade, nós começamos a passear de casa em casa de uma das pessoas e fazíamos o evangelho toda sexta-feira. Até que eu fui para a clínica, para o consultório atual, e aí me pediram para que eu fizesse, me propuseram para transformar isso em uma instituição. E um grupo se reuniu e essa instituição foi formada. E dali para frente nós começamos a desenvolver. Foi ali que nós fundamos a primeira coisa dentro do meu consultório, com a minha família em redor, e os amigos juntos, nós criamos a Organização Religiosa Beneficente Caritas. Essa era a ideia, esse era o momento. E aí apareceu a primeira casa, que alguns dos nossos companheiros passaram na frente e disseram, essa é aqui. Foi ela mesma durante muitos anos, ali na Rua Miranda de Azevedo, numa casa antiga. E nós éramos muito jovens, o que era muito bom, era um grupo de jovens. Hoje nós continuamos sendo jovens, só que há mais tempo. Então, nós vamos falar um pouco dessa casa espírita, que eu quero trocar essa ideia com vocês. Assim que eu entender o que eu tenho que fazer aqui. Entra pelo mouse? Uma casa espírita nasce na espiritualidade, sendo a representação de compromissos assumidos com sentimentos harmônicos, ideias que se comunam para alcançar a redenção ou a remissão das faltas passadas. É a representação de um complexo espiritual, recebendo a todo instante numerosas levas de espíritos que buscam orientar-se e ser amparados. Dá para pensar um pouco na responsabilidade desse negócio? Primeiro, já nasceu lá em cima,
E nós aqui não fundamos nada, nós simplesmente fomos convocados para fazer ela funcionar. Então, foi exatamente o que aconteceu. A médium que me atendeu me orientou, a cidade que estava com ela me orientou e começou a dizer o que eu tinha que fazer dali para frente. E nós começamos a desenvolver o trabalho por aí. As coisas foram evoluindo. Essa casa já vinha com toda a estrutura montada. Há poucas semanas atrás, nós levamos uma bronca na diretoria de que se nós quiséssemos ir embora, podíamos, mas a casa não podia parar, ela não podia fechar. Nós olhamos para o outro assim e resolvemos pensar um pouquinho como é que nós íamos resolver o processo. Nesse contexto, essa casa nasceu lá. Nossos irmãos do espaço estão sempre prontos para nos orientar, nos ajudar, dar condição para que esse trabalho possa se desenvolver. E esse complexo espiritual que está aqui colocado envolve, né, nossos irmãos, os espíritos desencarnados, nós somos espíritos encarnados, e todas aquelas que vêm precisando de uma ajuda, de um apoio, de alguma coisa que os ajude a pensar melhor em si mesmo. Agora nós vamos pensar um pouquinho no como é que a casa espírita deve ser vista. A casa espírita deve ser vista como um ponto de convergência de sentimentos, ideias e ideais. Suas atividades devem estar estruturadas, sem óculos vai ficar difícil, estruturadas atendendo às necessidades de dinamizar os interesses e valores do espírito e suas necessidades. Para começo de conversa, convergência de sentimentos, ideias e ideais. Nós não existimos, a casa espírita não existe para ser uma ação, um processo impositivo. Nós não temos rituais ou processos que convoquem as pessoas e que as ameacem se elas não frequentarem, não terem condição de frequentar. Enfim, nós trazemos o convite para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas troquem, conheçam um pouco da filosofia espírita, conheçam um pouco daquilo que está se desenvolvendo na casa e entendam que o processo maior deles é refletir sobre o seu próprio caminho. Quem é você? O que você está buscando aqui? Qual é a sua proposta dentro dessa jornada? Qual o objetivo que você tem de estar aqui dentro? Você só virou beato? Não. Você, na realidade, vem para poder pensar, refletir, tentar entender e se entender. Ou seja, o objetivo maior é conhecer a si mesmo. Conheça você mais de perto de você mesmo. Então, todas as atividades vão estar estruturadas atendendo à necessidade de dinamizar o interesse de valores do espírito dentro da comunidade que nós estamos inseridos. Nós não podemos esquecer disso. A casa também foi buscar vocês para vocês estarem aqui. Para que, na realidade, nós conhecêssemos o que acontece nessa comunidade, pudéssemos ajudar efetivamente a crescer junto conosco. Esse é o mais importante do processo. Então, essa é a visão dela. Dificuldades que prejudicam ao alcançar dos objetivos. Desconhecimento das necessidades do espírito, tendo os olhos voltados para o imediatismo das condições que envolvem o homem material. Eu só quero milagre, eu só quero resolver problemas do meu dia a dia, da matéria. Tá? Eu quero um emprego novo, eu quero trocar de casa, eu quero comprar outro carro, eu quero... Já teve gente que queria tirar inquilino da casa. Né? Essa espécie é piada, mas era verdade. E era toda semana essa pessoa vinha perguntar para um de nós, para mim, para a Albina, para quem quer que fosse, se a inquilina ia sair ou não.
Um dia eu briguei para ela, falei assim, acho melhor você procurar um advogado. Não, advogado é caro. Ah, sei, mas espírito não faz essa parte. Nós não temos espírito na área imobiliária. É assim mesmo. Então, quando eu desconheço o que que eu estou fazendo nessa jornada terrena, como é que eu estou me desenvolvendo, o que eu quero nessa história, eu começo a buscar coisas do dia a dia, coisas comezinhas, muitas vezes. Né? Vinha um monte de gente, hoje, graças a Deus, não tem vindo mais, muito. Mas vinha muita gente querendo marido. Também não fazemos esse tipo de coisa. Somos uma agência de casamento. Então, as coisas vão se desenvolvendo dentro de um outro processo. Condições de superioridade daqueles que são portadores do conhecimento. Portadores do conhecimento. Subjugando as consciências com a palavra que dita normas e condutas sem esclarecer e nortear o espírito. Eu posso ser mandão, como disse o Marcelo, mas eu não fico fazendo esse tipo de coisa, subjugando a consciência de ninguém. Eu quero que você pare, que você pense, que você reflita, que você sinta o que é importante para você e por que você está se interessando pela doutrina e filosofia do espírito. O que é isso na sua vida? Uma das perguntas que eu normalmente faço para o pessoal, o que você está fazendo aqui? E o que isso é importante para você? O que você está chamando de especial? Porque normalmente a gente vai nos lugares, na maior parte das vezes, sem saber muito bem o que nós estamos nos metendo, e sem responder para nós mesmos o que aquilo está dizendo para você. Qual é o resultado que você está esperando disso? Como é que você pretende trabalhar isso com você? Enfim, o trabalho é de você para com você. A filosofia está só nos trazendo conceitos que vão nos permitir entender e aprender a cada dia mais. Então, vamos pensar um pouquinho naquilo que nós estamos fazendo. Vamos pensar um pouquinho naquilo que vamos fazer dentro da Casa Espírita. O que é que nós queremos na Casa Espírita? Se eu venho para aprender, se eu venho para poder me conhecer melhor, se eu venho para evoluir dentro do processo, bárbaro. Se eu venho apenas para receber o milagre, vai ficar ouvindo durante muito tempo, não vai ter milagre. E outra, né? De vez em quando tem um povo que vem na Casa Espírita para passar no lava rápido. Certo? Entra lá, quer saber da hora do passe. Porque o passe é o lava rápido. Lá só para tomar o passe. Eu fui na Casa Espírita tomar um passe. Agora, se eu nem sei o que é o passe, nem sei o que está acontecendo ali, eu parto do princípio que eu tenho médium forte e médium fraco, tem essa história. Todo médium tem o seu trabalho, a sua possibilidade, a sua energia. E eu tenho a minha capacidade de captar, ou não. Então, na verdade, vamos pensar nisso. Nós acabamos fazendo muitas vezes essa coisa atrapalhada. Aí eu só tomo o passe Quardelli para o Quardelli e o passe é forte. Certo? Coitado do Ardelli está lá que ele não consegue nem respirar e ele é forte. Isso. E a gente vai aprendendo a entender melhor isso. Certo? E não adianta dizer que eu sou o máximo. Eu não sou. Não adianta dizer que eu sou o rei da cocada. Eu também não sou. Médium falha. Médium tem momentos difíceis. Médium tem momentos em que ele não consegue desenvolver o trabalho. Médium também tem dor de barriga. Certo? Médium também esquece de poder usar desodorante. Então, quando ele levantar a mão para dar o passo, ele já cai direto. Certo? O passo foi forte, estava cheiroso. Quando se predeterminam condutas, atitudes e não esclarecem, criando dogmas, preconceitos e dificuldades de entendimento.
Você tem algumas linhas, algumas seitas por aí que fazem exatamente isso. Você tem um monte de dogmas, um monte de regras, um monte de coisa, mas por que você tem tudo aquilo, você não sabe. Você tem que fazer. Se você não fizer, está em pecado. Está convidando o diabo para estar contigo. Né? E aí o povo adora fazer um descarrego. Descarregar tudo. Não é por assim. Muitos confundiram a caridade na casa espírita como construção dos templos exteriores, com a intenção de substituir as obrigações sociais. Ou seja, eu faço da casa espírita, faço propaganda do meu trabalho na casa espírita, digo para todo mundo como eu sou bonzinho. Quantas pessoas a gente ajuda? Não? Às vezes a gente entra em alguns lugares que as pessoas já, a primeira coisa que elas viram para vocês, dizem: nós aqui já distribuímos 500 cestas básicas. Eu acho que até que o povo precisa comer. Mas isso, como é que você está fazendo esse trabalho? Você está fazendo isso com convicção? Você está acolhendo a pessoa que você está dando a cesta básica? Você está conversando com ela, tentando orientá-la? Ou você é apenas aquele que dá o dinheiro para comprar cesta? Será que a caridade é isso? E será que eu faço caridade em casa? Se eu olho para as pessoas que estão à minha volta, será que me preocupo com as pessoas que estão dentro dessa casa espírita e que comungam comigo o tempo todo? Tem uma senhorinha sentada lá no fundo, que chama Dona Edna. Dona Edna é a médium que fica mais nervosa todo começo de mês. Por que ela fica nervosa? Porque aí chegam os impostos, as contas e tudo que nós temos que pagar. E o pessoal está vindo aqui só buscar o lavar rápido e não ajuda em coisa nenhuma. Né? Aí ela vem para mim e fala assim: Luiz, precisa falar com o pessoal, vamos fazer bazar, vamos fazer jantar. Né? Mas tudo isso envolve que pessoas se unam para poder ajudar a acontecer. Né? Aí o pessoal acha lindo jantar, lindo bazar, mas ninguém vai ajudar. Né? Aí como é que fica? Aí acaba o bazar, acaba a coisa, ela fala assim: funcionou tudo direitinho, mas eu estou acabada. Eu mal consigo andar. Né? Aí todo mundo bate nas costinhas dela e fala assim: tudo bem, foi ótimo, médico. Mas ninguém perguntou quem é que está pagando a luz, quem está pagando a água, quem está... Aqui não tem lá, como é que chama aquele negócio que os outros cobram lá? Dízimo. Não estamos cobrando isso. Nós estamos apenas pedindo ajuda na cooperação e na colaboração do processo. Desde que você realmente acredite que esse espaço também é seu e que você quer que ele continue. Ele existe. Aí nós não precisamos deixar de Dona Edna com dor o tempo todo. Ela vai poder ser ajudada dentro desse processo. Temos aqui agora uns jovens fortes, né? Nós sempre estamos precisando de um que descarregue as caixas para cima e para baixo. Né? Vocês não sabem quanto. Porque nós só somos jovens há mais tempo. A musculatura já se foi. Né? Nós precisamos. Vocês não viram, muitos de vocês não conhecem a escada que tem lá no fundo. A partir do porão. E tem que subir, tem que descer, tem que subir, tem que descer. E tem que arrumar. Né? A Dona Edna, a Dona Albina e outras faziam isso sozinhas. Né? Por isso que elas estão velhinhas agora. Estão lá. Porque nós deixamos elas velhinhas. Né? Não é por aí. Não é só para mostrar para os outros, né? Vai fazer no passado dessa igreja? Isso. Sim, no céu. Esse negócio não vai funcionar conosco. Certo? Já até pensamos, né? Vamos vender os milagres.
Mas não vai funcionar. Não é por aí. Já puxaram a nossa orelha. Para que haja transformação moral, é preciso renovar urgentemente os pensamentos, alimentando a vontade de um querer forte para que juntos possamos, pela postura da vivência, modificar a família, vê-la e educá-la como um agregado de espíritos compromissados. Assim modificaríamos a sociedade, a comunidade, o Estado, o país, a humanidade como um todo. E a pergunta sempre vem nesse sentido. A gente cobra muito que o país está ruim, que as coisas estão ruins, que as coisas não funcionam. E eu, às vezes, me pergunto assim, o que eu estou fazendo dentro da comunidade que eu vivo? Às vezes, do prédio que eu moro, né, da rua que eu moro, o que eu estou trocando com as pessoas? O que eu estou dando algumas atitudes que eu possa dar de exemplo para que as coisas possam ser melhores? O mínimo é ter educação, saber lidar com as pessoas. Né? Qual é a minha ação nesse sentido da comunidade que eu vivo? E, principalmente, o que eu estou fazendo dentro da Casa Espírita para essa comunidade? Como é que eu estou acolhendo essas pessoas? Ou eu só estou olhando pela janela e dizendo, como isso é ruim, mas é o governo que tem que fazer. Ele tem que fazer, mas nós já sabemos que ele não vai fazer, porque a mentalidade da própria povo que os elegeu é não fazer, é só ficar esperando. Vamos esperar um milagre. Vamos esperar que as coisas aconteçam. Vamos esperar que não tenha mais, que eles amanhã suspendam o imposto de renda. Está esperando. Então, outras coisas que nós podemos fazer, que nós não lidamos com a comunidade que nos cerca. Que transformação moral é essa? Se eu não respeito o meu próximo, se eu vivo fazendo fofoca a respeito dos outros, se eu ponho defeito e julgamento de um monte de gente, é isso que a gente vem aprender a não fazer nessa casa espírita. Mas a gente faz. Não pensa que nós somos santos. Quando a gente vê, escapou. Mas aí você tem que ter capacidade e condição de reconhecer que fez. E que pode mudar esse processo. Nesses 44 anos, aprendemos horrores. Apanhamos, já nos olharam feio, já nos paparicaram, já decidiram que, na realidade, agora você está fazendo o que eu quero, então você é legal. Né? Não é por aí. Eu tenho que aprender a conviver. E vamos trocar, sim, vamos trocar aquilo que tem de conhecimento que nós temos importante. Vamos trocar aquilo que nós aprendemos que podemos dividir com os outros. Por que eu não posso ensinar a quem não tem uma atividade ou não tem uma profissão? Porque, em vez de só ficar dando esmola, eu não posso me envolver num trabalho de ensino onde essa pessoa aprenda uma profissão. Vocês pensam que os traficantes fazem o quê? Como é que eles agregam as pessoas? Só que o trabalho que eles ensinam não é o mais agradável, nem o mais indicado. Agora, nós que temos uma condição diferente, não fazemos. O que será? Por que nós ainda somos muito comodistas? Então, se eu não começar a trabalhar na comunidade, eu não vou mudar o país. Com essa proposta, a Casa Espírita vai direcionar o pensamento daqueles que a compõem. Se o pensamento é nutrido pelas bases do amor, da razão e da fé, não haverá como se distanciar dos objetivos que Kardec nos ensinou, que é transformar a humanidade. É bem isso. Nós todos aqui que participamos dessa casa há muito tempo já fomos transformados de alguma forma. Certo? Antigamente nós fazíamos umas festas na casa da Edivânia, certo? Onde ninguém era muito anjo, né? Nem muito santo. Depois saía no dia seguinte, só todo mundo falando de não sei quem na festa, que alguém estava, que alguém fez ou deixou de fazer. Aí nós paramos com a festa. Tá funcionando essa história. Né?
Aí aprendemos a fazer festa de outra forma, né? Fazer festa ajudando os outros, que era muito mais interessante. Óbvio que é gostoso reunir os amigos, mas desde que nós nos entendamos que aquele é um momento de confraternização e não de fazer julgamentos e avaliações a respeito do próximo. A gente é treinado para isso, né? Nós somos treinados para poder avaliar os outros. E nós somos mestres na terceirização. Culpa é quem tem é o outro. As coisas erradas que acontecem é o Eduardo que faz. Né? Ele que faz atrapalhar. Né? Porque vocês são todos bonzinhos, anjinhos. Estou enchendo o Eduardo. Eduardo é da Polícia de São Paulo. Então, ele tem assim, um vasto cabedal de informações a respeito do fazer errado. Certo? Professores, enormes a esse respeito. Né? Mas é o cara que está aqui tentando aprender a ser diferente, se transformar. Eu ainda perguntei para ele, quando ele me perguntou o endereço que ele queria vir aqui, eu falei, você tem certeza que é lá mesmo, na Casa do Espírito? Eu quero. Então, tá bom. Então, tá aqui. Agora, vocês imaginem que ele vive. A delegacia que ele trabalha é lá perto daquela região bonita, da Cracolândia. Mais do que nunca, ele descobriu que ele precisava aprender para poder ajudar aquelas pessoas. Porque senão a única coisa que se faz é dar porrada, como ele mesmo disse. Então, isso tudo é uma forma de... Se o pensamento é nutrido pelas buscas do amor, da razão e da fé, não haverá como se distanciar dos objetivos de Kardec. Isso é muito importante. Primeiro, você entender qual é o objetivo do Kardec. Aliás, hoje é no aniversário da morte. Né? E, na realidade, o que, na verdade, nós estamos nos propondo com isso? Por isso, o amor, a razão e a fé. Vamos continuar sabendo o que nós temos que fazer aqui. A casa espírita necessita de bases seguras, de orientações firmes e não de comandos fortes. Nós não estamos precisando de generais nem de gente que está aqui só para dar ordem. Tem gente aqui que está aqui para... A orientação se baseia na simplicidade de realizar o seu trabalho. O trabalho espírita deve ser norteado pela simplicidade, o que mais se almeja é o esclarecimento do espírito, e naturalmente passa por todas as fases necessárias do entendimento. Só que é um laboratório. Eu digo isso toda semana no nosso grupo de estudo da mediunidade. Isso é um laboratório. Estamos vivendo dentro de um laboratório. Porque cada situação que a gente vive ali dentro, seja conosco ou com o nosso companheiro, é uma maneira de nós pararmos para pensar como é que aquilo reage em nós. É começarmos a aprender o que é empatia. O que é entender-se e entender o outro e se entender dentro de. A fraternidade surge como necessidade, procurando auxiliar e entender o próximo, saindo do orgulho e das condições que o mundo lhe ofereceu. Verdade. Se nós vamos continuar querendo, somos ótimos, somos maravilhosos, queremos conquistar tudo, nós não estamos olhando para o outro, não estamos sendo caridosos, nem tendo nenhum processo de aprendizado. Eu só estou, de uma forma extremamente egoísta, só pensando em mim. E eu vou só ajudar o outro, entre aspas, quando alguém está, né, observando. Vou ter plateia, e aí eu sou tão bonzinho. Na hora que a plateia vai embora, eu já esqueci tudo que eu fiz. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás, havia um grupo de pessoas que estava sempre querendo ajudar.
Eu fiz parte de uma área do Rotary. E aí eu comecei a questionar o que era o almoço beneficente que o Rotary oferecia. Certo? E aí era um negócio muito louco, né? E tinha um buffet maravilhoso, um serviço incrível, um monte de gente, certo? Aí o que sobrava do pagamento dessas coisas todas que ia para os pobres. Eu falei, que tal a gente acabar com o almoço e começar a doar isso de uma outra forma? Na época não gostaram muito, né? Imagina, eu podia ir para o clube lá no Guarujá, fechar o processo, passeio de barco, um monte de coisa acontecendo, e aí não podia mais, nós vamos ter que ir lá para a comunidade para resolver. O tempo passou e as pessoas começaram a aprender um pouco mais. Ou pelo menos elas começaram a ficar meio envergonhadas daquele tipo de reunião. Não que não aconteça ainda de vez em quando. Não com tanta intensidade como tinha. Eu sou de um tempo que você ia ao gallery, em obra beneficente. Né? Festinha no gallery é uma cara para danar. Mas ia lá não sei quantas cestas básicas para alguma instituição. Ninguém doava nenhum trabalho, nenhuma possibilidade, nenhuma ação que pudesse ajudar. Simplesmente se doavam bens materiais, como se eu estivesse pagando a festa. Aí é meio esquisito a história. Então, vamos ser fraternos, sim, mas fraternos mesmo. O trabalhador de Jesus. Essa é a parte que o Guilherme mais gosta. Ele está treinando para ser um trabalhador de Jesus. O trabalho de Jesus tem de lutar, ser alegre, esperançoso, confiar no Pai e em sua misericórdia, demonstrando pela sua palavra exemplos de vivência cristã. Sem essa vivência, não vai conseguir servir. No planejamento reencarnatório, as dificuldades hoje são retomadas para o espírito mediante o caminho mal percorrido, com seus desafetos para lhe dar a maior oportunidade de acertar consigo mesmo e com a lei maior. Essa é a parte mais dolorida, né, Guilherme? Então, nós viemos para cá, e isso é que nós acreditamos no treino espírito, nós viemos para cá embaixo de um planejamento reencarnatório. Ninguém veio para cá no SUS. Ninguém veio para cá sem saber aonde que ia nascer, nem o que ia, muito provavelmente, enfrentar. E você a concordou e escolheu vir. Certo? Prometeu perdoar. E prometeu perdoar. Não, Luiz Felipe não pode contar para ninguém que eu vim por aqui por engano. Eu não sabia que eu ia ter que aguentar o pai que eu tenho. Ele veio porque ele queria, ele escolheu o pai e vai aguentar ele por muito tempo agora. E assim a gente foi fazendo uma série de coisas. Não é, André? Quantas coisas a gente não teve que enfrentar? Quantas vezes nós não tivemos dificuldade de lidar com a situação? Então, quando a gente começa a perceber isso, eles dão um alerta para nós. Nós temos várias reencarnações. Nós não estamos aqui pela primeira vez. A Sandra até queria que fosse pela primeira vez, mas não é. Tem algumas mais que você vai ter que passar. E, normalmente, a gente volta para aquele espaço em que eu fiquei devendo alguma coisa, em termos de trabalho, de pessoa, de relação, de ajuda, de aprendizagem, de evolução. Vocês pensam que a maior parte do povo que está aqui dentro do Cálice para trabalhar está aqui porque é bonzinho e é divertido ir ao Cálice? Até é meio divertido de vez em quando. Mas, na realidade, né, vem porque assinou que ia passar por aqui. Né? Assinou que era por aqui, não.
Você acha que o Guilherme ia estar aqui querendo conviver com o tio dele, que pega no pé dele o tempo todo? E ele pega no pé do tio? Vieram para aprender a conviver um com o outro. Agora o Guilherme dá palestra e o tio fica babando. Bonitinho. Pois é. Isso é que é o problema, né? Então, a gente está ali aprendendo a cada dia, a cada momento. Não é isso, Guilherme? É um aprendizado diferente. Reeducar. Isso é uma boa ideia, né, professor? Educar já acabou, agora tem que reeducar. Tudo em nossa existência deve ser observado com os olhos reeducativos. Não está aqui, estamos aqui para aprender de novo. Reeducar o ontem, utilizando do hoje e lançar luz para o amanhã. Dá para parar para pensar nisso? Essa é a nossa construção que a Casa Espírita tem muito tem a nos ajudar. Reeducar o ontem. Consertar aquilo que nós não soubemos fazer direito. Utilizando dos conhecimentos e das nossas possibilidades do hoje. Para abrir um futuro melhor para nós. Para aqueles que nos servem. Será que é muito complicado? Essa eu acho que é muito complicado. Principalmente porque você vai ter que decorar o livro dos Espíritos. Eu vou te fazer um monte de perguntas. Brincando. Na realidade, educar o hoje, nos reeducar, significa a gente olhar para nós mesmos e saber que tem muita coisa que nós fazemos não está construindo nada. Certo? Tem muita coisa que nós estamos achando que seria o ideal, não vai levar a nada. Tem muita coisa que eu acho que eu não vou conseguir nunca. Eu nem tentei. Eu nem me propus a. Tinha gente que tem loja de comida e achava que não ia dar certo as coisas iam complicar todo no meio do caminho. Certo? Hoje a loja está muito maior do que ela imaginava. Então, eu tenho que acreditar em mim, acreditar na minha capacidade, na minha possibilidade de transformação, em resolver o ontem. Eu tenho medo. Eu não tenho medo de graça. Alguma coisa aconteceu para me ter medo. Então, vamos encarar esse medo e ver o porquê que eu tenho medo. E aí descobrir que eu posso superar isso. Certo? E que eu posso vencer a próxima etapa. Mas isso eu só vou conseguir no hoje. Trocando com as pessoas à minha volta, buscando ajuda onde eu preciso, tendo a possibilidade de refletir sobre a minha caminhada com muita tranquilidade. Mas dói. 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 E lá no dentista também dói. Mas a gente vai, não vai? Senão a gente vai ficar banguela. O outro já ficou carequinha. Banguela vai ficar um horror. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar no que nós estamos fazendo dentro desse processo, para que amanhã seja melhor. Não adianta eu criar um monte de confusão hoje, só lembrando do ontem e não produzindo nada de novo, eu vou continuar sofrendo. Não vai funcionar. Casei com o cara errado. E aí? Mas eu não sei o que fazer, estou lá, eu sofro tanto. Então, ele casou com a mulher errada. Porque você não está produzindo, você não está construindo e já não está ajudando mais. Ele nem acredita mais na sua vida. Mas você escolheu ficar com ele. Então, espera aí. Será que eu tenho que ficar com aquela história que a gente aprendeu na Igreja Católica? Casamento, até que a morte nos separe? Não é? O casamento só vai durar se eu aprender a dar para o outro, ajudar o outro a evoluir para que ele também possa perceber que ele pode evoluir e a gente fazer alguma coisa positiva.
nós estarmos juntos de livre e espontânea vontade. Tem muita gente que não está livre e espontânea. E não que ninguém vai virar santo porque a gente vai ficar maravilhoso. Né? Tem altos e baixos, tem altos e baixos. São duas pessoas que nos propusemos a estar juntos para aprender. Às vezes, o aprendizado fica mais fácil para os dois segurem nisso. Às vezes fica difícil. Agora, paciência, que é uma coisa muito interessante, ninguém tem. E aí começa a briga. Então, antes que o Luiz Felipe duro, vamos para a próxima etapa. Como o Espírito está esclarecendo a orientação reencarnatória desses irmãos que hoje recebem sacolas de pão e amanhã continuam abatidos e desesperançados? Falei agora há pouco disso. É preciso ter coragem de reerguer seus espíritos para que entendam suas dificuldades reencarnatórias como oportunidades educativas que têm como objetivo o entendimento, a aceitação, a sublimação dos seus sentimentos. Responsabilidade, não. Certo? Márcio já vai desistir de ser espírita a partir de hoje. Na realidade, vamos pensar na história. Eu que quis dar, que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos Feminino ali, ele vai ficar... Esse livro, às alturas do campeonato, está escondido em algum lugar. Entendeu? Então, vamos pensar que essas dificuldades podem ser melhoradas, que o indivíduo pode ter uma vida um pouco melhor. Vamos dar uma ação mais proativa disso? Ou vamos continuar mantendo ele pobre, porque assim mantém o povo que eu ajudo? Tem casa espírita que fica calculando quantas pessoas elas assistem. E a palavra é bem essa mesmo, eles ficam só assistindo. Na realidade, você vai ver quem está lá ajudando, conversando, falando dessas pessoas buscarem alguma coisa melhor, é muito pouco. Nós estamos distribuindo coisas. Né? E óbvio, as pessoas aí acomodam. Pergunta a Albina como é que ela adorava distribuir cesta básica. Que vinha lá a avó, a filha, a prima, e mais não sei quantas crianças, tudo alugado. A criança era alugada na comunidade, a avó era vizinha. Né? E aí, eles ainda eram tão legais, que eles vinham de Kombi. A mulher que era coordenadora da história vinha com uma Kombi e parava uma quadra acima de onde o cara fazia, ia lá e pedia para a avó, pedia para ela, pedia para coisa para as crianças, roupa para as crianças. Não era assim? Né? Saía todo mundo, vinha pedir remédio, choramingava. Como é que nós descobrimos essa história? Um dia estava eu lá, brincando um pouco com as crianças, as meninas estavam atendendo pessoas, as mães, a história. Eu comecei a conversar com um menino que estava lá, e o menino virou para mim e disse assim: aqui é legal, viu, tio? É? Por que aqui é legal? Aqui vocês servem presunto, queijo, tem pão, serve chocolate. É. A outra não serve nada disso. Que outra? Aonde ela? Não, lá eles servem, a gente tem que estar lá às 6 horas da manhã, eles servem sopa. Eu detesto sopa às 6 horas da manhã. Falei, entendi. E o que mais? Não, agora a gente vai sair daqui, na outra que nós fomos, nós vamos tomar sopa de novo. Ou seja, o pessoal está muito interessado em dar as coisas sem ver a quem está ajudando realmente. O que a distinta senhora tinha feito? Ela tinha montado uma mercearia dentro da porta da comunidade. Não, mas eu vou buscar, mas vendo baratinho para eles.
não é bem assim que as coisas funcionam. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Vou brigar com ela? Não, o próprio sistema alimentou isso. Temos que brigar com o sistema para que as coisas mudem. A primeira coisa que nós fizemos foi reunir as casas de caridade que estavam doando as coisas. Então, vamos nos comunicar, vamos ver para quem que nós estamos dando. Dessa forma, nós vamos dar para mais gente, porque nós estamos dando uma coisa só, um monte de coisa para uma pessoa só. Tudo é uma questão de aprendizado. Por isso que é preciso ter coragem de reerguer-se. E reerguer os espíritos dessas pessoas. Assistência fraterna. O espírito tem necessidade de empreender seu papel junto à assistência fraterna. E não mais social, e não mais fraterna, junto à assistência fraterna e não mais social, quando o objetivo é o espírito na sua ambientação reencarnatória. Isso não retira a necessidade de levar o pão material àqueles que necessitam, e sim de além e auxiliá-los a conquistar a autonomia e a direção do seu crescimento. Eu acabei de falar. Eu não estou ali para manter o cara naquela condição e ele não vai fazer nada porque ele recebe tudo de graça, e sim para ajudá-lo a buscar um caminho melhor para ele. Então, a gente pode ajudar, não ficar lá. É tarefa do espírito colaborar na solução das questões sociais do país? Sim. A Deus, nosso objetivo, nosso esforço. Ao espírito, as condições oriundas dos ensinamentos kardecianos para sua conscientização, e ao homem social, sua contribuição salutar e construtiva na edificação de uma sociedade justa e fraterna. Isso quem nos disse foi Eurípides Bassanufo, um dos médiuns brasileiros que mais atuaram no sentido da reeducação e da ajuda ao próximo. Numa cidadezinha desse tamanhozinho, lá em Minas Gerais, Sacramento, ele fez um trabalho enorme, que é repetido e é continuado até hoje. Que faz muita gente muito bem desenvolvida na história. Com uma escola enorme montada e com o processo todo do Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Ele morreu em 1914, vítima da gripe espanhola. Porque ele foi para frente e foi ajudar as pessoas que estavam doentes. Ele pegou a gripe e acabou morrendo. Mas a gente tem que aprender a trabalhar essas coisas. A finalidade, portanto, da Casa Espírita passa a ser entendida como um centro de oportunidades educativas, procurando atender o espírito, esclarecendo, amparando e conscientizando sua natureza espiritual. Será que nós estamos fazendo isso? Se não estiver, nos avise. Não fique falando pelas costas ou por trás, mas diga para a gente que não está legal. E nós vamos buscar essa troca e vamos tentar fazer a coisa melhor, desde que você nos ajude. Não é isso, senhor vice-presidente? Bem espontâneo. Então, vamos pensar nesse processo. A casa é um centro de oportunidades reeducativas. Não só porque nós vamos ler Kardec, não só porque nós vamos ser grandes senhores e doutores da doutrina espírita. Mas nós também não arrumamos armário, nós também carregamos livro, nós também carregamos caixa, nós também ajudamos a montar as coisas na casa e acolhemos. Certo? Nosso papel é muito sério. Eu vim trazer uma coisa na clínica e pego a faxineira aqui chorando. Ela estava num quadro de depressão profunda. E para que ela não perdesse a possibilidade de estar aqui do dinheiro que ela ganha, ela trazia a filha e a filha faz a faxina enquanto ela fica passando mal.
Aí eu cheguei aqui e falei assim, bom, o que eu vim fazer aqui? Não lembro, mas o que eu vou fazer é atender ela. E vou começar a trabalhar com ela. Aí fiquei, conversei, dei remédio, fiz uma série de coisas, encaminhei. Fiz grande coisa? Não, eu fiz o óbvio. O obrigatório que todos nós tínhamos para fazer a todos aqueles que cruzaram com ela mal. Ajudá-la a recuperar-se. Ela estava assim porque ela perdeu uma irmã. E essa perda foi um negócio muito complicado para ela. Será que a gente pode fazer essa pequena coisa? Só que a gente sentar, bater um papo, dói? Ou nós estamos sempre sem tempo? Né? Nós temos uma ideia básica de falar para todo mundo que nós não temos tempo. Não é? Virou e mexeu, nós não temos tempo. Nós temos 5, 10, 15 minutos de acolhimento, de assistência fraterna. Não vai doer para ninguém, não vai perder ninguém e todos vão ganhar. Vamos pensar nisso? Assim, esse é muito chato. Com esse entendimento, passa a direcionar seu pensamento para as soluções dos conflitos existenciais que necessitam ser trabalhados para serem dissolvidos dentro da harmonia que as leis divinas nos pedem. Não adianta eu estar lá dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, eu ando pela vida de fracasso em fracasso. Era a música do tempo da santa. Né? Música de fossa. Né? E aí? Nós vamos ficar o tempo todo nessa história? Lamentando. Por isso que a gente adora consultório médico, né? Que a gente vai lá para a sala de espera do consultório médico, uma delícia. Né? Todo mundo compete para ver quem já sofreu mais, quem já operou mais, quem passou pior, quantos já morreram. Né? O cara vai e conta para você o que ela está sofrendo. Ele falou, eu tive um primo que morreu disso. Era tudo que ele queria ouvir. Assim a gente faz, né, quando a gente vai visitar alguém no hospital. Primeiro que já vai no hospital de livre e espancado à vontade. Depois chega lá, entra no quarto, naquele sorriso de... Tá ali, sorrisinho social. E aí, já está bem? O cara acabou de ser operado. Não está bem. Tá verde, está na cama. Aí a gente vira e pensa, que bom, você está tão rosado. Coradinho. Aí ele faz aquela cara de Jesus me chama. Né? Tá. Nós achamos isso normal. Tem gente que adora um velório. Velório é um lugar legal. Né? Certo? Alguém me disse uma vez, não, porque ali tem muitos espíritos que estão precisando de ajuda. Você está falando dos encarnados? Não, dos desencarnados, que estão todos lá. Cemitério é um lugar que tem muitos espíritos, a gente tem que ir lá para lá. Você foi lá para dar suporte à família do dito cujo? Foi lá para acolher aqueles que precisavam ser acolhidos? Ou você resolveu ir lá para poder fazer tete a tete com os espíritos? Como é que é essa história? A gente faz isso. Se o doente está doente, muito doente, nós matamos ele na hora que nós fazemos a visita. Certo? E aí todo mundo fala assim, aí eu fui no hospital fazer uma visita para fazer uma oração. É legal. Fiz 5 Ave Maria e 5 Padre Nosso. Será que era por aí? Será que era essa a proposta? Vamos pensar nisso. Estamos numa época que o Evangelho anunciou a era do Espírito.
O espírito há de resgatar a matéria. Compete a nós a preservação desse movimento sublime, de suas conquistas, sem permitir a influência nefasta dos espíritos que trazem bagagens ligadas às estruturas religiosas ou personalismos radicais, que tentam impor ou implantar uma performance diferente daquilo que foi ensinado por Kardec e exemplificado pelos verdadeiros espíritos compromissados com a simplicidade do Evangelho de Jesus. É bem isso. Nós vamos lá para produzir, crescermos juntos com simplicidade e humildade, ou vamos lá para poder apenas cumprir o papel social. Tem muita coisa que a gente só cumpre o papel social. Conclusão para os que já estão dormindo. Se ontem os objetivos eram de implantar e divulgar a ideia espírita para os homens, hoje, a Casa Espírita tem como objetivo centrar-se na modificação do sentimento dos espíritos, utilizando a força renovadora e saneadora dos postulados espíritas, que junto ao Evangelho de Jesus propicia o espírito a segurança do entendimento das verdades espirituais. Nós não estamos apenas mais divulgando as ideias. Nós estamos, na realidade, convidando a gente a pôr em prática. Divulgar a ideia, nós já passamos aí mais de 150 anos fazendo. Agora chegou a hora de pôr em prática, de fazer a coisa acontecer. E é isso que nessa próxima jornada eu convido vocês. Se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam adultos produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam velhos, ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. O homem é um ser biopsicossocial em um processo de constante evolução. Esse é o nosso convite para vocês. Eles estão prontos para recebê-los e quer dar continuidade a esse processo. Muito obrigado pela atenção.